Bom dia, meus alunos. Então, hoje nós vamos começar um novo conteúdo. É certo que nós vamos dar continuidade ao processo de reprodução, tá certo? Mas devido a esse prolongamento, das nossas aulas remotas, nós resolvemos avançar o conteúdo para nós ganharmos mais tempo, não é? Em relação, como eu falei para vocês, em relação às avaliações, quando nós retornarmos das aulas para as aulas presenciais, nós vamos estudar o processo de avaliação. Não vão se preocupar com isso. Se preocupem sim em observar a aula, ler o conteúdo, participar, tirar dúvida e resolver as atividades. Então, nós vamos dar continuidade falando sobre fecundação, gravidez e parto. Começando especialmente pelo processo de fecundação. Então, hoje nós só vamos tratar de fecundação. Observe aí tem umas colherinhas e uns óvulos, e um ovo. Aí mostra a representação, por exemplo, em tamanho. Se vocês forem observar, dá para identificar, por exemplo, a colherinha como um espermatozoide e o ovo como um óvulo. Observe que a colherinha é bem menor do que o ovo, não é? Então, isso significa dizer que os espermatozoides em relação ao óvulo é minúsculo, muito pequeno. Por que que isso acontece? Porque o óvulo é no óvulo aonde o embrião vai se desenvolver, aonde vai haver a formação do novo ser, pelo seu tamanho citoplasmático, tá? O espermatozoide, quando ele penetra no óvulo, ele se desgruda da sua cauda e penetra simplesmente porque só interessa a cabeça do espermatozoide devido à localização do núcleo. É aí onde estão as características hereditárias. Então, esse núcleozinho que está na cabeça vai se juntar com o núcleo do óvulo, que ali representa pela gema do ovo, e vai se tornar zigoto, que vai desenvolver e formar um novo ser, ok? Então, vamos ver aqui agora o que é fecundação. É a união do óvulo com o espermatozoide, certo? Normalmente, esse encontro ocorre dentro das tubas uterinas, ou seja, a fecundação necessariamente só pode ocorrer dentro das tubas uterinas. O espermatozoide, ele jamais vai encontrar o óvulo em outro local. Durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são liberados na vagina da mulher, cerca de 200 milhões ou mais. A grande maioria deles morre. Morre por quê? Porque no canal vaginal existe acidez, existe bactérias, tá? Então, eles não resistem e morrem. Mas ficam muitos ainda. Muitos conseguem atravessar o útero e chegar até o óvulo. Às vezes, quando eles chegam nas tubas uterinas, muitos também se perdem. Por quê? Porque o óvulo, ora ele amadurece no ovário e sai por uma das tubas, e ora ele amadurece no outro e sai. Na hora que os espermatozoides saem do útero para procurar a tuba uterina, eles vão desorientados. Onde tiver abertura, eles entram. Então, os que forem para o lado oposto vão se perder. A probabilidade de fecundar o óvulo para esses é bem maior, não é? Mas apesar dessa grande quantidade, gente, somente um espermatozoide é capaz de fecundar o óvulo, tá certo? Somente um. Posteriormente, nós vamos ver alguns videozinhos que vocês vão observar. O zigoto. O zigoto é nada mais nada menos do que a união do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide. Eu falei para vocês lá com as colherinhas e o ovo. Se lembram? Então, esses dois núcleos vão promover a formação do zigoto,
ou seja, do ovo. É uma célula única que se divide por mitose. À medida que segue seu caminho pelas tubas uterinas em direção ao útero, lembram o que é mitose? A divisão celular que resulta de duas células idênticas à célula original. Ou seja, uma célula somática de 46 cromossomos, que é o zigoto, começa a sofrer mitose depois que ele é formado, vai formar mais duas de 46, cada uma de 46 mais duas de 46, até formar o blastocisto e chegar ao ponto de embrião, tá certo? Então, é isso. Tá aí, olha, a divisão do zigoto. Quando ele começa a sofrer divisão celular por mitose, ele tá quase chegando no útero. Por quê? Porque na hora que ele se torna zigoto, ele já começa o processo de divisão celular. Nesse momento, a mulher já está grávida, já está carregando um ovo, um novo ser. Então, há necessidade do começo da divisão celular por mitose. Bom, enquanto isso, na hora que aconteceu a fecundação, ou seja, o óvulo se tornou zigoto, o útero sabe, é avisado, né? Por volta do 7º dia, assim, a gente nunca diz o dia certo porque é muito singular, cada mulher tem o seu metabolismo, tem o seu ciclo reprodutivo diferenciado, mas logo após a fecundação, o embrião vai chegar ao útero. Só que antes dele chegar ao útero, o útero ele vai preparar, né, o seu ambiente para receber esse embrião. A parede uterina, que nós chamamos de endométrio, vai começar o processo de um ninho. Esse ninho chama-se nidação. Então, quando o embrião chega no útero, ele chega totalmente confortável no seu ambiente, que vai passar aproximadamente 36 a 40 semanas, se desenvolvendo, tá? Se tornando feto para esperar o momento propício do nascimento.